E rapaziada, como é que vocês estão? Eu sei que eu tô um mesinho sem trazer vídeo, mas prometo que eu vou trazer 3 vídeos por semana a partir de hoje. Dessa vez a história vai contar do nosso protagonista, um grande mago. Basicamente ele acabou salvando o mundo anos atrás, mesmo assim acabou falecendo e reencarnando no corpo de um estudante, que ele era considerado para todos um grande fracassado, que era bom nos estudos, mas em magia era péssimo. E depois de um tempo ele acabou mostrando sua habilidade e todo mundo ficou perplexo. Ele é o homem mais forte desse mundo, e tem novamente que salvar o mundo dessas novas aberrações que está surgindo. Só que tem um porém, não existe mais magos fortes, todo mundo é bem fraquinho, até os magos mais fortes desse mundo não tem 1% do seu poder. E bom, vai contar a história de Minato, nosso protagonista, salvando o mundo novamente. O anime começa com o nosso protagonista se olhando no espelho. O médico vê que é realmente inacreditável. Ele conseguiu se curar com extrema facilidade. Ele perdeu a consciência e entrou em estado devido ao acidente de trânsito, mas já está completamente curado, como se ele tivesse sido curado por magia sagrada. Na sua mente foi bem isso que aconteceu, é porque seu corpo se cura automaticamente com magia sagrada. Não lembrando do acidente que aconteceu, na sua mente vem que seu poder mágico apenas se esgotou. Homem pergunta para saber que poder mágico é esse, do que está falando. Na calamidade eles lutaram contra monstros, e o homem pergunta se ele pode ser o seu nome. Então ele se apresenta como Ishikami Minato. Então pergunta para saber se estão no ano de 1970, mas o homem comenta que eles estão no ano de 2002 e ele realmente deve ter perdido a memória. Na cara das pessoas parece que não está mentindo, e logo na sua frente vê uma televisão e realmente estão no ano de 2022. Vendo a mão da garota, gostaria de saber que tipo de aparelho é esse. Claro que é um tablet, mas ele não sabe por conta de ter vindo do passado. O homem comenta que a calamidade que ele mencionou ocorreu há 50 anos atrás e nunca mais apareceu. Assustado, pergunta onde está o monstro. O homem comenta que tem alguns monstros, mas não são mundo. É mais pacífico do que antigamente, e na mente do garoto, se isso realmente for verdade, então o mundo realmente deve ter atingido a paz. Mas agora sabe que Ishikami Minato faleceu, é um novo ser. O homem comenta que na grande calamidade, há 50 anos atrás, ele se sacrificou para salvar o planeta. Entretanto, ele não é Ishikami Minato. O garoto lembra que naquela época acabou falecendo, e então deve ter reencarnado como Kusanagi Minato. Mas agora gostaria de saber o que está acontecendo. Depois de um tempo, ele enfim chegou no seu novo quarto. Ele consegue ver um pouco mais sobre a biografia do garoto. Os pais dele faleceram quando era criança. Ele foi expulso por seus pais adotivos e enviado para um internato. Desde então, ele vem sobrevivendo com a herança de seus pais. Nos é explicado que não existe esse tipo de coisa de magia de reencarnação, então deve ter sido obra de Deus a sua reencarnação, ou deve ter sido tudo por acaso. E agora lembra que o garoto faz parte da academia de magia. Na sua época não havia razões para alguém existir. E agora acho que realmente isso tudo é interessante. De repente acaba recebendo uma ligação e fica se perguntando para saber quem é essa pessoa. Não sabendo o que deve fazer, apenas joga o celular para longe. Ele ouviu dizer que Minato finalmente foi liberado, então quer que vá até a escola porque ele não tem dinheiro nenhum. No dia seguinte ele enfim chegou no colégio e nota que essa escola de magia é algo absurdo. Ele fica muito animado que ser um adulto que vai ao colégio é algo inesperado. Isso é muito bom, vendo a magia das pessoas fica se perguntando para saber que porcaria é essa, porque é muito fraco. Não entende que tipo de magia lixo é essa. Na mente do garoto ele está realmente triste como o mundo se tornou uma porcaria por completo. Isso não deve ser real, até um novato da sua época faria isso 10 vezes melhor. Não tem como essas pessoas serem magos bem-sucedidos. É muito pacífico com isso e realmente as pessoas são fracassadas. A magia, em vez de evoluir junto com o tempo, acabou regredindo. Ao chegar na sua sala de aula, parece até que está no passado e está realmente bem animado. Falando nisso, pergunta para saber onde estão amigos do garoto. De repente, quando menos espera, aparece um valetão nas suas costas, perguntando o motivo que acabou ignorando suas mensagens. Mesmo sendo um perdedor, não tem direito nenhum de fazer isso. Perguntando para saber quem é esse homem, antes mesmo de responder acaba sendo uma bicuda e tendo a sua mesa jogada para longe. Ficando ainda mais estressado com toda essa situação repentina, coloca o dedo na cara do garoto e chama de fracassado e não passa de um lixo comum. Agora lembra que o mesmo é Tadako que ligou nessa manhã. Na sua mente acha que ele deve ser o seu amigo, mas não é verdade. Vendo que ele finalmente lembrou do mesmo, agora significa que podem ser amigos. Pegando a mão do garoto fica bem animado, mas pede para que não rere nele e só quer apenas dinheiro. Pegando no pescoço do mesmo quer que dê tudo que tem, sabe que os pais do garoto deixam uma boa herança para o mesmo. Agora ele tem certeza que Minato sofria bullying no colégio. Pedindo para que pare de encher o saco, perde dar um soco na cara do rapaz, de repente aparece uma linda garota na sua frente, que faz o mesmo ficar todo apaixonadinho até esquece que iria bater no Minato. Saindo da sala, o garoto não gostou nada disso. A aula de hoje na escola é sobre a grande calamidade. Nos é explicado que em 1970 o grande sábio Ishikami Minato se sacrificou pelo fim de todos. A calamidade é conhecida como a grande calamidade. Os monstros apareceram por todo o mundo e portanto a humanidade entrou em desespero.
Mas o pioneiro da magia chamada Grande Sábio, Minato, pensava diferente. Ele não desistiu e derrotou todos os monstros sozinho. E por fim confrontou o chefe da calamidade, o deus demoníaco, o qual ele encarnou em troca da sua porcaria de vida. O deus demoníaco, o qual ele encarnou em troca de sua própria vida. Desde então a calamidade nunca mais retornou. O professor pergunta para saber quem foi Minato. Ela levanta a mão e fala que foi o único sobrevivente da primeira calamidade, o primeiro mago do mundo. E também a razão pela qual a Academia de Magia Kamui foi construída. Ele foi o herói mundial e o ídolo de cada mágico. O professor acha esplêndido a resposta da garota. Ele foi o único sobrevivente da primeira calamidade, o primeiro humano usuário de magia do mundo. Esta academia de magia foi construída para criar mágicos como Ishigami Minato. Ele era o maior mago de toda a história da humanidade. Isso é para todos os alunos e pede para que respondam. O garoto fica meio envergonhado de receber tantos elogios dessa forma. Ele não esperava que seria um ídolo da nação. Agora sabe que não deveria ter ido para a escola, mas é do jeito que o doutor disse. Então deve ser isso porque os magos ficaram tão fracos. Não tem mais um monstro para aterrorizar o mundo. O professor enfim terminou as aulas e pede para que todo mundo amanhã faça aula de magia prática. De repente Tadaka aparece na frente do mesmo. Pede para que ele lembre que amanhã é avaliação mágica. Na sua mente fica se perguntando o motivo que esse cara apenas não cala a boca. Não tem motivo para ficar no local, então sai da sala. O garoto pergunta para saber se o pai de Minato também era um mágico, mas a realidade acabou de lembrar que ele é um órfão. Todo mundo começa a dar risada e o garoto fica muito bravo. Virando para trás, fala que é um babaca sem noção. Ficando estressado, ativa seu poder mágico dentro da sala de aula. Todo mundo fica perplexo porque isso não pode acontecer, é contra as regras do colégio. Ativando a sua magia, arremessa contra o garoto. Todo mundo pensa que ele vai acabar falecendo com essa força mortal. Mesmo assim, após derrotar tudo, o garoto fica como se não tivesse acontecido nada. A garota fica gritando e pede para que não use magia por causa de uma discussão. Alguém vai acabar se machucando se caso isso aconteça. Mas o garoto comenta que ele está tentando brigar com ele e não é culpa sua. Mesmo ele tendo arrebentado a sala, fala que não é culpa sua, vai entender? Depois de um tempo, o garoto acaba voltando como se nada tivesse acontecido. Não sofreu nenhum tipo de arranhão, todo mundo fica impressionado com o poder desse garoto. Fica se perguntando o motivo que ele conseguiu ficar bem depois de um ataque forte como esse, e o que está acontecendo nessa sala. Na mente de Minato, se for magia de nível 1, consegue defender com a sua barreira mágica. Ele foi tolerante por conta mesmo ser uma criança, mas ele precisa de uma punição para que possa aprender a respeitar os outros. Ambos ficam assustados e Minato ativa uma aura incrível. Todo mundo fica pressionado e depois desse golpe não consegue nem mesmo se mover e fica se perguntando para saber o que está acontecendo e que magia é essa. Se aproximando cada vez mais do garoto, ele começa a tremer de medo. O professor chega na sala perguntando para saber se alguém está usando magia. Então quer que explique realmente o que está acontecendo? Minato responde que não aconteceu nada. Alguém deve ter usado magia do lado de fora. Homem fala para todo mundo da sala que não tem atividade de clube de magia acontecendo no terreno da escola. Mesmo assim, Minato ainda consegue inventar uma desculpa que deve ser algum aluno de fora do departamento usando magia. Os magos são muito entusiasmados nesse colégio, e essa fumaça deve ter vindo lá de fora. Se caso o que ele está falando realmente for verdade, vai encontrar o culpado, e se for um deles, vai pagar por tudo isso. Pedindo desculpas pela confusão, agora sabe que conseguiu criar uma falsa evidência. A garota fica impressionada com o poder do garoto, é realmente algo estrondoso, e na mente do delinquente quer apenas derrotar logo esse bastardo. Mesmo eles sendo apenas estudantes, o nível de magia deles é muito baixo, não tem como nem comparar com a época passada. Com esse poder, eles não conseguem nem mesmo derrotar o monstro. Mesmo sem calamidade, sabe que ainda pode haver muitos monstros pelo local, então deveria checar para ver se realmente tem. Ao anoitecer, nos é mostrada a antiga Shibuya. Usando o capuz como se fosse um ninja, percebe que realmente mudou bastante esse local. Não está sentindo presença de monstro nenhum por perto, tudo pode estar em ruínas, mas parece que a polícia levou todos eles. De repente começa a sentir a aura de um monstro vindo de muito longe, junto com um humano sozinho que pode estar em perigo. Vendo de longe, nota que a garota realmente está em apuros. Chegando de forma repentina, usa seu poder de fogo e derrota todos eles como se não fosse nada. A garota fica impressionada com tal poder e quem é esse garoto? Minato quer que tome cuidado a próxima vez e não ande mais por essas bandas. Mas a mente da garota fica se perguntando para saber quem é esse homem. Ele parecia ser um grande mago, mas não mostra a cara. Minato fez a coisa certa, escondeu seu rosto para que ninguém notasse que ele faz parte dos estudantes. Já acabou de se reencarnar, então não quer se destacar entre os outros, mas pensar que ela estava quase sendo morta por um monstro tão fraco assim. Realmente o nível da magia policial também está muito baixo. Pelo que está parecendo, a dúvida é que as pessoas desse mundo não conseguem nem mesmo derrotar o monstro. Não só os estudantes, como também a polícia. Os magos dessa época certamente enfraqueceram demais. Olhando bem, parece que eles precisam dos seus poderes nessa época também, para que possa salvar o mundo novamente. Talvez deve eliminar todos os monstros que estão ao redor desse local.
A cena muda para o dia seguinte, onde vai contabilizar a magia de todo mundo para ver os poderes da galera. Vão fazer questões para conseguir um bom valor de atributos. Esses são os valores mais importantes caso alguém queira se tornar um mago profissional. Na mente do garoto ele está impressionado que dá para ver a magia dentro dessa coisinha. O garoto fica se perguntando para saber se realmente dá para medir seu poder com uma coisinha tão boba dessa. Os alunos não saberem tá tudo normal, mas os professores não conseguem nem mesmo notar algo tão simples como esse. Percepção mágica é fundamental na magia. De repente a garota aparece perguntando para saber se realmente é um bom momento. Mas de repente as pessoas ficam perguntando o motivo que Minato está conversando com Mizuha, ela é a estrela do colégio. Ela se apresenta, é a primeira vez que ambos realmente conversam. Ela é a segunda filha da casa nobre de magia Mizuha Yuka. Na sua mente fica perguntando para saber se ela é uma nobre, achando que ele deve estar sem internet por não saber algo tão simples como esse. Eles estão entre os 4 maiores nobres do mundo, a cabeça dos magos. Ou mesmo lembra que na sua época isso não existia. Ele nunca ouviu dizer sobre essa família. O poder dela não é nada bom, é realmente muito fraco. Para uma família de gerações de magos, seu poder é algo lamentável. Na mente da garota, que é o de errado com esse cara. Depois de generosamente começar a conversar com ele não dá a mínima. Então na sua mente quer que ele seja mais grato. E o delinquente fica o tempo todo com ciúmes que ele está conversando com a grande Mizuhara. O garoto pergunta para saber o que os grandes magos querem com uma pessoa tão simples como ele. Ela está bastante irritada, quando mais ele fala, mais fica irritada. Respirando fundo, a sua mente sabe que é uma nobre e precisa manter a dignidade. Ela lembra que o mesmo foi atingido por um poder tremendo como aquele e voltou intacto. Deve haver algum motivo sobre isso e ela quer perguntar. Quando irá fazer isso, o professor dá um grito e pede para que todo mundo se prepare para que possa medir seu poder. Minato sai na frente para que possa mostrar a todo mundo seu belíssimo poder. E agora ela quer ter certeza da avaliação do poder do garoto para ver se ele é realmente tudo isso. Mas o delinquente acabou entrando na frente e quer medir primeiro. Ele tem 1000 atributos e realmente é uma pessoa forte comparado às pessoas do colégio, mas se fosse na época de Minato é uma pessoa muito fraca. O garoto não entende se realmente for 1000 é o mesmo padrão da época antiga, há 50 anos atrás. A próxima pessoa é Mizuhara, que fica toda cheia de si, e o poder dela é 2000 pontos, basicamente o dobro daquele cara. Ele fica bem impressionado que a gatinha do colégio realmente é muito forte. Ambos serão grandes magos com esses poderes. Todo mundo fica impressionado e nota que ela é realmente a prodígia do colégio. Mas a mente do garoto é que ela está no topo com apenas 2000 de poder é algo lamentável. Ela sai um pouco melhor do que aquele cara amador. Na sua mente só quer saber o que ele achou. Esse é o verdadeiro poder de uma casa de um nobre. Ele não é nada comparado a ela. Minato fica realmente bravo com a situação, ela está se vangloriando de um poder tão lamentável quanto esse. Finalmente chegou a vez do Minato, e lembra que o garoto estava em último no ranking do ano passado. Ele é um aluno impressionante, mas seu talento de magia é pífio, não tem talento nenhum com magia. Todo mundo sabe que ele vai decepcionar bastante, ele é uma pessoa que não tem talento. Ele decide que vai mostrar todo o seu grande poder para que todo mundo fique impressionado. De repente na escola começa a sentir uma aura impressionante. O poder dele é tão forte que quebrou até a máquina, e pensar que isso quebrou depois que ficou tão sério. Ele acha realmente decepcionante o fato de ter quebrado com um simples poderzinho básico. Ninguém conseguiu sentir o seu poder mágico, e na sua mente sabe que eles não são capazes de se tornar magos com algo assim. O professor pergunta para saber se está tudo bem com Minato. Ele tem muita sorte de não ter sido explodido junto com aquele treco. Essa é a primeira vez que vai um aparelho de avaliação sendo destruído. Na sua mente acha que deve estar com defeito e isso não é bom. Agora não pode saber o poder do garoto, perguntando para saber se isso é ruim. O professor comenta que eles dividem os alunos em grupos para a aula de combate. Irão decidir os grupos depois de ver o resultado, mas dessa vez ele realmente não consegue. O professor pergunta para saber se Minato pode entrar no grupo do garoto. Aceitando sem pensar 2 vezes, agora pode ficar mais tranquilo. Se aproximando do garoto, fala de um jeito sarcástico que vão se dar muito bem. Mesmo assim, dá monstro por lugares que foram abandonados e destruídos. Pela grande calamidade, Shibuya foi abandonada por todos, e de tempos em tempos policiais e magos matam monstros pelo local, então acadêmicos são chamados para ajudar com isso, já que mais da metade dos monstros foram mortos. Por grandes magos não tenham que se preocupar. Esse tempo todo, Minato não esperava uma aula prática. Ele acha que os alunos conseguem lidar com os monstrinhos como esse, eles são divididos em grupos e pode até tentar. Mas ele fica se perguntando se não foi nesse lugar que apareceu ontem à noite, mas acha meio estranho. Tem certeza que eliminou diversos monstros no local, mas ainda consegue sentir muitos. Não tem nenhum sinal de desastre pelo local, então não entende porque os monstros estão indo até eles. Enquanto isso, as garotas estão bem entusiasmadas. Minato sabe que é uma aula prática e ainda assim elas não levam nada a sério. Enquanto isso, a garota está olhando para o mesmo com olhar medonho. O professor comenta que vai fazer isso na prática, quer que fiquem em grupo e não se afastem de jeito nenhum, para não ter monstros na sua volta. Minato fica o tempo todo observando o grupo de delinquentes se achando, mas eles querem apenas que ele não fale nada e fique quieto, nem se aproxime dele.
Ele está sendo muito gentil e quer que apenas que não fique no caminho. Se caso fizer alguma coisa, não vai pegar leve. Minato não liga para isso e se caso não gostar dele é só ignorar. O garoto quer que não fale com ele e abaixa a cabeça. Ele é um simples pedaço de cocô e não vale nada para ninguém. Então não entende o motivo que Mizuha tem interesse em uma pessoa assim como ele. Na sua mente não entende por que disso, mas logo lembra que ele gosta da garota. Ficando estressado e cuspindo fogo pelo nariz, começa a xingar o garoto e ambos fazem círculo mágico. Agora não tem tempo do garoto pedir desculpa, vai acabar com ele. Quando menos espera, aparece um monstro enorme. E não entende o motivo que foi acontecer isso logo agora. Eles começam a tremer de medo por conta de ser todos covardes, não conseguir derrotar ninguém. Mas logo em seguida, o Delinquente Master acalma todo mundo e vão conseguir vencer esse monstro. Ativando seu círculo mágico não faz efeito nenhum nesse monstro. Mas o garoto sabe que um guerreiro demônio não vai cair com uma magia de nível 1 como essa. Caindo no chão, todos eles ficam se cagando de medo. E quando menos espera, Minato ataca uma pedra para chamar a atenção da besta, que fica ainda mais irritada e quer acabar com todo mundo logo. Entrando na frente do garoto, o monstro pergunta para saber quem é o mais forte. Ficando irritado, quer derrotar logo esse monstro. Mas a mente do delinquente sabe que ele não vai conseguir derrotar esse monstro com uma simples magia de nível 1. Vai todos falecer no local. Lançando seu golpe contra Minato, ele consegue parar como se não fosse nada. Então logo taca de volta para que derrote esse monstro com apenas um golpe simples. Todo mundo fica bem impressionado que ele acabou de derrotar esse monstro com apenas um golpe. Fica se perguntando para saber se ele é mesmo Minato que conheciam antes. Enquanto isso, o Delinquente Master está irritado, e a garota fica o tempo todo vendo o mesmo atrás da parede. Enquanto isso, Mizuha, com a sua magia de level 1, consegue derrotar os monstros e todo mundo fica bem impressionado com a magia da garota, mas está irritado que não gostaria que isso fosse uma surpresa para todos. Pessoas simplórias para ela é um saco, mas sabe que é uma gênia e isso é muito fácil para ela. Enquanto isso, todo mundo está cercando Minato, se aproximando do garoto e vai deixar tudo para o seu grupo. Ao chegar perto de Minato, percebe que ele está sofrendo bullying de todos os delinquentes. Mas ao olhar para o lado, nota que tem um guerreiro demônio. O único que está de pé é Minato e sabe que ele não vai conseguir derrotar esse monstro sozinho. Ela sabe que precisa ajudá-las, porque é um membro da família Mizuha na final. Pedindo para que pare com isso, Minato consegue derrotar a besta com apenas um golpe, e ela fica bem impressionada com a força que o garoto tem. Não sabendo o que está acontecendo, esse poder mágico é surreal. Ela tinha certeza que era exatamente tímido e não tinha nenhuma aptidão em magia. Agora é como se fosse outra pessoa. Ela não ouviu nenhuma conjuração. Fica se perguntando para saber se ele consegue fazer magia sem conjuração. Além disso, como ele conseguiu vencer um guerreiro mágico com apenas uma magia de level 1. A força de demônios é determinada pelo número de cristais. Isso também é como eles determinam seus ranks: Besta Mágica Rank 6, Guerreiro Demônio Rank 5, Capitão Demônio Rank 4, General Demônio Rank 3, Rei Demônio Rank 2 e por último vem o Deus Demônio Rank 1. O número efetivo de ranks foi consertado, é senso comum para magos modernos. Voltando para a garota, tem que ter uma magia de nível 3 para derrotar um guerreiro demônio. É impossível derrotar usando a magia de apenas nível 1. Ao olhar para o lado, pergunta para saber se ela tem algum golpe de ficar e espionar as pessoas. Ela pergunta para saber como soube que estava no local. Sendo um mago, isso é quase impossível não sentir a presença mágica de uma pessoa. E pergunta para saber se realmente eles não sentem a magia. Gritando, pede para que espere um pouco e pergunta para saber o que foi aquilo que acabou de acontecer. Mas antes de responder, vai para cima do prédio. Não gosta dessas pessoas, fica o tempo todo fazendo perguntas desnecessárias e decide olhar ao redor só para ter certeza do que está acontecendo. Ao olhar para o lado, nota que tem muitos monstros pelo local. Esse era o último guerreiro demônio que tinha, mas tem várias bestas mágicas ao redor do local. Até mesmo Tadano, que é o melhor aluno, se mijou. Os outros estudantes vão ter problemas com as bestas mágicas, então precisa dar um jeito de diminuir todas elas. Ativando a sua aura, cria um círculo mágico. Seu alcance cobre toda a área de Shibuya. Então ativa a magia de level 2, Rajada Mágica. Ativando seu golpe, sai por toda a cidade, e todo mundo fica se perguntando para saber se é estrelas cadentes, mas na realidade Mizuha sabe que isso é magia. O nome disso é multiplicar as habilidades mágicas. De repente aparecem muitos monstros na frente das pessoas, e sabe que não vai conseguir derrotar todos eles, e quando menos se espera, o poder de Minato surge e derrota todos eles com facilidade, ficando impressionado com o poder é esse. Agora todo mundo sabe que deve ter uma pessoa muito forte nesse mundo. Olhando em cima do prédio, Minato orgulhou de si mesmo. É ótimo ver o número diminuindo desses monstros. Derrotando todos eles com extrema facilidade, fica se perguntando para saber se exagerou. Usou a magia muito fraca e conseguiu derrotar todos os monstros. Acabou eliminando todas as bestas que tinha por perto. Agora os alunos não vão conseguir progredir de jeito nenhum. Precisa aprender a se segurar um pouco mais. Enquanto isso, o professor está se perguntando para saber o que aconteceu no local, porque tinha tantas bestas mágicas.
A maioria já deveria ter sido caçada, todas foram eliminadas por apenas um ataque. Isso foi causado por alguém muito habilidoso. Disparar inúmeras balas mágicas é um atributo nulo. Nunca viu algo assim em toda a sua vida. Se isso não tivesse acontecido, estariam todos enrascados no local. Lançar 2 dessas balas mágicas seria normal, mas foram cerca de 6. Com certeza não foi um estudante que fez isso. Todo mundo fica se perguntando para saber por que tinha tantas bestas mágicas nesse local. Eles poderiam ter falecido, o professor viu tudo isso. Sentindo muito, pede desculpas para todos os alunos. Ele havia sido informado que a polícia tinha limpado essa área. Deveria ter confirmado isso antes de trazer à escola, então pede 1000 desculpas por colocar todos eles em perigo. A garota pergunta para saber se alguém veio para salvar todos eles, mas o professor não sabe se foi isso realmente que aconteceu, gostaria de agradecer. Ele sabe que provavelmente não foi a polícia nem um mago oficial que fez tudo isso, provavelmente deve ter sido algum mago ilegal, mas é verdade que ele salvou todos eles, então não tem com o que se preocupar, então agradece ao mago ilegal. E Minato fica apenas dando risada porque foi muito fácil derrotar essas bestas. O assunto do momento agora é essa magia mágica que apareceu no local. Enquanto isso, Minato percebe que todos eles estão muito bem. O delinquente fica o tempo todo encarando o garoto. E na mente de Mizuha sabe que está se preocupando demais. É impossível ele poder usar 2 atributos mágicos desse jeito. O usuário de atributo nulo deve ser outra pessoa, e não Minato, que deve ter sido apenas uma coincidência. Mas isso não muda o fato dele ter derrotado um guerreiro demônio. Então fica perguntando para saber quem é Minato. Os delinquentes sabem que isso é meio estranho, essas coisas que estavam no céu pareciam lasers. Um deles acha que também deve ter sido o Minato que fez algo assim. Um dos delinquentes comenta que isso é impossível, mas ele eliminou aquele guerreiro demônio com apenas um golpe. O delinquente Master está cada vez mais estressado e pede para que todos eles calem a boca. Depois da escola, ele está voltando para casa e Minato acaba sendo cercado por um grupo bem grande de delinquentes. Eles estavam esperando o garoto lá de fora esse tempo todo. Minato não aguenta mais e acha todos eles um saco, então pede para que todos eles estudem magia porque são muito fracos. Mas ele pede para que baixe a bola porque ele não passa de um trapaceador. Pede para que pare de ficar fingindo. É impossível ele saber usar magia. Lembra que antigamente ele não tinha poder nenhum. Na mente de Minato sabe que eles não vão desistir de jeito nenhum. O delinquente Master pede para que Minato vá com ele. Assim não vai conseguir fugir e vai tomar uma bela de uma surra. Minato comenta que não precisa fugir, apenas precisa derrotar esse homem. De repente a garota aparece no local, brava porque eles estão batendo em Minato. Ela jamais imaginou que os alunos da academia de magia seriam desse tipo. Eles deveriam se envergonhar dessa atitude deplorável. Ficando estressado, na mente do garoto é tudo culpa de Minato. É culpa dele por conta de Yuka não gostar mais do mesmo. Pegando a mão do garoto, quer que saiam de lá imediatamente. Ao ver que ambos estão de mão dadas, ele quer eliminar o garoto o quanto antes. Ficando estressado, ativa seu poder e Minato vê que esse cara é muito chato. Todos eles acabam ativando seu círculo mágico, apontando para o garoto. Ela quer que saia da frente o quanto antes, mas ele acaba bloqueando o golpe como se não fosse nada. O garoto sabe que mesmo com uma trapaça não conseguiria bloquear tantos golpes assim em sequência. Todo mundo fica perguntando para saber se ele faleceu. O delinquente Master não está nem aí e pergunta para saber se eles estão com medo. Eles acidentalmente usaram magia fora da escola e perderam o controle se caso isso aconteceu. E Minato infelizmente foi pego no meio da confusão, enfim, ponto, é só inventar essa desculpa. Mas só que na sua frente ele acaba vendo o garoto que não sofreu nenhum arranhão. Minato está estressado, suportou esse tempo todo apenas por conta de ele ser um pirralho e mais nada. Ele acha que a estupidez só se cura com a morte. Hora de disciplinar esses homens. Vendo que ele não faleceu, fica se perguntando o que aconteceu no local. Minato não está nem aí, mas ele acabou envolvendo uma pessoa inocente e não vai perdoar o mesmo, e pergunta para saber o quão babaca ele consegue ser. Falando que é tudo culpa do mesmo, pergunta como usa humilhá-lo. Ficando irritado, dessa vez vai acabar com o mesmo. Com apenas um dedo, um mini ciclo mágico, consegue parar o golpe deles com extrema facilidade e segurar todos eles. Logo em seguida começa a sentir as suas fraquezas indo embora e caem duro no chão. Na sua mente sabe que só pegou um pouquinho de magia deles e já caíram no chão como se não fosse nada. Talvez isso pode fazer refletirem agora. Yuka fica se perguntando o que realmente aconteceu, que magia foi essa e por que todos desmaiaram. Saindo do local, ela quer que espere um pouco. Pergunta para saber que magia foi aquela, o que aconteceu. Ele não deveria ser capaz de usar magia desse nível. E pergunta para saber quem é ele. Mas a sua mente sabe que ela também é bem irritante. Mas ele gostaria que ela dissesse alguma coisa antes de fazer diversas perguntas. Ficando envergonhada, queria agradecer por ter sido salva. Só que de repente ele acaba saindo do local sem mesmo que ela perceba. Novamente ao anoitecer, ele vai para a antiga Shibuya. Saindo pulando de prédio em prédio, consegue sentir algumas auras. Ele teve um mau pressentimento, então teve que checar. Como pensou, eliminou diversos monstros. À tarde já está cheio deles de novo. Isso deve ser um mau presságio. Se for, só Shibuya conseguiria lidar com isso, mas sente que tem outros lugares também. Isso é demais para a polícia conseguir intervir. E os magos também não são suficientes para derrotar todas essas bestas.
e também os magos são muito fracos para estar derrotando todos eles. Mesmo assim, só ele não vai ser o suficiente para derrotar todos os monstros do Japão, e fica se perguntando para saber o que vai fazer. Tem que ter algum plano em mente para que possa acabar com todos os monstros, mas primeiro tem que acabar com o monstro dessa área. Com cuidado para não chamar atenção, ele vai para cima de todos e sai derrotando um por um como se não fosse nada. De repente aparece um homem bêbado passando pelo local, e o monstro nas costas do mesmo. Para ser eliminado nas costas do homem aparece Minato, que consegue derrotá-lo com extrema facilidade. Olha para trás e não vê ninguém e fica se perguntando se realmente está maluco ou está bebendo demais. De repente o homem acaba filmando tudo e sabe que vai visualizar essa pessoa derrotando esses monstros. Postando na internet, no outro dia estava com muitas visualizações e ninguém tá entendendo nada. A cena muda para o diretor querendo conversar com os três. Ele recebeu uma denúncia de que alguns dos estudantes foram vistos usando magia fora da escola. Se isso for verdade, vai ter que expulsá-los agora. Então quer que explique para saber o que realmente aconteceu? O delinquente comenta que não era ele que estava usando magia, e sim Minato que atacou todos eles. Na mente do garoto sabe que ele mente muito, então vai ter que dar um jeito nesse garoto. Pelo visto não pode ficar calado, senão vai acabar sendo expulso. De repente a garota fala que está mentindo. O tempo todo Minato estava sofrendo bullying desses delinquentes. Dessa vez atacou Minato em uma gangue só para eliminar o garoto. Foram dando delinquentes que atacou primeiro. Mas na mente do diretor sabe que ele também usou magia. O garoto rebate e também não fez nada de ruim, pedindo para que calhe a boca, ele só sabe ficar mentindo. Que tipo de pessoa que faz bullying com alguém e depois bota a culpa neles quando enfrenta as consequências? Não pode ser chamado de homem e tem que ter vergonha na cara. Mas ele bota novamente a culpa em Minato, ele nem serve para essa escola afinal de contas. Ele está apenas retirando o lixo do local. Ele fica pedindo para que abra o olho e seja sua mulher. Com uma cara de desprezo, fala que nunca vai fazer algo assim. Ficando de queixo caído, ela começa a contar todos os defeitos do garoto. Primeiro, porque ele faz bullying. E terceiro, porque essa confissão é completamente aleatória e sem sentido. Minato sabe que esse garoto merece tudo o que é de ruim, mas isso doeu até nele. O diretor fala que parece que o Tadano e seus amigos foram os culpados, e Minato apenas usou magia para se defender. Nesse colégio não precisa de alunos que usam magia com más intenções, então todos estão expulsos. Ficando de queixo caído, fala que apenas o garoto mandou todo mundo fazer. O professor pede para que ambos voltem para a sala de aula, que vai cuidar dos barderneiros. Sendo do local, ela não se irrita dessa forma há muito tempo. Minato pergunta para saber o que vai acontecer se caso eles forem expulsos. Ela responde que eles nunca mais poderão ser magos, isso é óbvio. Mas ela pede para que o garoto não aceite tudo calado. Mas dessa vez ele acabou parando para pensar. Ela já tentou salvar o mesmo muitas vezes. Na sala de aula quando começou a brigar. E agora também não entende o que ela quer. Acha que ela deve ser uma pessoa muito boa. Ficando envergonhada, não sabe onde enfiar a cara e sai do local correndo. Colocando a sua mão no peito, sabe que acabou reencarnando no corpo desse garoto. Na sua mente, acha que ele foi bulinado até a morte, ou foi um simples acidente de carro, não sabe, mas vai descobrir o que aconteceu. A cena muda para o diretor conversando com algumas pessoas, que estudantes estavam usando magia fora da escola e algum estudante foi alvo. Mas por sorte, nenhum civil acabou sendo ferido. Então pergunta o motivo que foram chamados até o local. A estudante que foi alvo acabou sendo a Mizuha. Compreendendo a situação, o irmão da garota vai ver o que pode fazer. O diretor quer apenas que mande os cumprimentos para o pai da garota. Saindo do local, pede para que fique tranquilo, seu pai está disposto a investir na escola. O homem comenta que se caso o que ele disse for verdade, esse Minato deve ser muito forte para ter protegido a sua irmã. Ela comenta que lutar contra diversos magos ao mesmo tempo é impossível. Ninguém seria capaz de ganhar a não ser que fosse muito forte. O garoto pergunta para saber se acha que Minato é mais forte do que eles, mas a garota responde que não, mas está interessada no mesmo. Andando pelo colégio, ela impressiona todos com a sua beleza. Ela quer saber imediatamente qual a competência desse tal Minato. Agora vai depender do garoto se vai expulsar a sua irmã sim ou não. Essa menina é Mizuha Ruika, terceiro ano, classe S. Na mente do garoto isso é uma boa, e nos é apresentado Katsuragi Ryuji, terceiro ano, classe S. Na mente do garoto ele está com bastante preguiça, agora que tem paz perdeu toda a sua motivação. Enquanto isso, na sala de aula está vendo o garoto derrotando o monstro como se fosse um ninja. Minato não sabe que é ele porque ainda não viu o vídeo. De repente aparece Minato sendo chamado. Ele quer que o mesmo vá até a sala de magia novamente. Estudantes que não foram avaliados a última vez vai ter que ser avaliado agora. Dessa vez Mizuha vai conseguir ver a força de Minato. Indo para a sala, percebe que a sua irmã está no local e não sabe o que está acontecendo. E por último é Minato que vai testar a sua força. Então quer que inicie logo a variação do poder mágico. Ele sabe que destruiu isso da última vez, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ativando seu poder acaba ficando 0-0. E o homem pergunta para saber se está tudo bem. E sua quantidade de magia é algo impressionante. O seu atributo mágico é considerado neutro. E a sua quantidade de magia é considerado 100.
Ninguém entende o que está acontecendo. Essa é a pior pontuação de toda a classe, mas atributo neutro é raro para todo mundo, mas significa que ele é inútil tendo esse poder mágico. O homem acha que isso tudo é mentira, sobre ele ter derrotado os Aquene delinquentes com facilidade, sendo do local, a garota já acabou por ali. Todo mundo fica impressionado que ele ficou cansado por uma simples avaliação, então vai acabar se ferrando com esse tanto de poder. O professor pede para que não se preocupe com tudo isso. A quantidade de poder mágico não significa nada nessa escola. Mizuha sabe que deve estar acontecendo alguma coisa de errado. Minato com certeza consegue derrotar um guerreiro demônio com facilidade. Ele é capaz de usar dos atributos fogo e neutro. Ela nunca ouviu nada sobre ajustar seu poder mágico, então pergunta como ele fez algo assim. Minato agora sabe que esse resultado todo foi perfeito para ele. Apenas precisava de uma manipulação bem precisa, mas deu um simples trabalhinho. Felizmente conseguiu acertar em cheio. Minato sabe que ela foi na sala apenas para ver o garoto. Ela responde que estava bem curiosa. De repente, na sua frente aparece a irmã da garota pedindo para que espere um pouco. Perguntando para saber quem é a garota, responde que é a filha mais velha da família Mizuha Haruka. Esse ao seu lado é Katsuragi. Ambos são do terceiro ano. Vendo que ela é irmã da garota, pergunta para saber se ela precisa de algo. Ela responde que o problema não é com a garota e sim com a sua irmã. Parece que ela não consegue lidar com simples delinquentes. E ouviu dizer que ela foi salva por um estudante e tem apenas 100 ponto mágico. Perguntando para saber se é verdade, ela responde que sim. Então pede para que ela saia da academia imediatamente. Mizuha pergunta para saber o motivo que iria fazer algo assim. Então ela pergunta para saber se já ganhou dela alguma vez, seja na academia, nos esportes ou em magia. Sempre perdeu para ela em tudo, já que não é capaz de usar magia, quer que saia imediatamente do colégio. Ficando irritada, só tem que obedecer a sua irmã mais velha. Chorando do local, ela quer que saia do colégio imediatamente e vá para uma escola normal. Perguntando sem entender o que disse, ela fica irritada. Minato fala que ela é uma pessoa bem arrogante. O garoto comenta que ela continua falando sem parar um minuto, sem sequer ouvir a opinião das outras pessoas sobre o acontecido. Então pergunta para saber se isso não é arrogante ou o que é então. Mas ela fala que é apenas uma conversa entre família, outros não devem se intrometer nesse assunto. Ele fica sem entender se isso é realmente uma conversa, parece que está apenas obrigando a sua irmã. Ficando irritada, chama o garoto de babaca. O garoto sabe que forçar alguém a viver desse jeito é algo que nem mesmo a família pode fazer, ou mesmo serve para forçar alguém a desistir dos seus sonhos. Ela comenta que a sua irmã não tem talento nenhum. Ela nunca ganhou dela nem sequer uma vez. Na mente de Mizuha fica concordando com a sua irmã que não tem talento nenhum. Ela vem se convencendo o tempo todo que é uma gênia e que é talentosa, quando nunca sequer ganhou da sua irmã. Minato comenta que ela consegue vencer a garota se caso quiser. Ela pergunta se realmente está falando sério. É impossível nesse momento, ele sabe disso. A garota fica brava com isso tudo e pergunta se ele quer marcar 2x2 daqui 2 semanas. Ela pergunta para saber se está correndo. Depois de falar tanta asneira mais cedo, pretende correr agora. Mas o garoto não está nem para isso e vai participar para derrotar os dois. Então pergunta para saber se Mizuha também vai participar. Se caso ela não for, vai derrotar os dois sozinhos. Então está decidido então, daqui a 2 semanas vai ter um torneio 2x2. Se ganhar, nunca mais quer citar o assunto da sua vida. Se caso eles vencerem, quer que Mizuha saia do colégio. Mas ela não vai pegar leve, quer que se preparem para enfrentar a realidade. Ao chegar no teto do colégio, ela quer a ajuda do garoto, quer que a ensine a usar magia. Na mente do mesmo, ele ficou nervoso por nada. De repente, foi chamado ao terraço, achou que era outra coisa e vem esse problema de repente. O garoto comenta que é muito ruim com magia, tem apenas 100 de poder mágico. Pergunta para saber se tem certeza que quer aprender algo com ele. Mizuha sabe que ele está escondendo seu verdadeiro poder. Com certeza é mais forte do que ela, sem sombra de dúvidas. Ela tem certeza que o mesmo sabe de um jeito de ficar mais forte. Foi por isso que disse que conseguia ganhar da sua irmã. Na sua mente sabe que ela é do tipo de pessoa que quer desaparentemente controlar tudo e todos. Por isso que provocou a irmã da garota para que lutasse contra ele, mas não pode falar disso. Ela começa a implorar para que ajude com a sua magia. Depois de ver essa cena, decide aceitar a garota, mas tem que obedecer ao pé da letra, senão vai desistir. Ele não pode mudar de ideia de jeito nenhum. Agradecendo, ela fica muito convencida com isso. E na mente do garoto não tem como recusar com ela implorando desse jeito. Agora precisa se preparar para o que vem pela frente. Ensinar um mago não deve ser tão ruim assim. Então ambos vão começar a partir de amanhã. Então pergunta para saber que tá aí para sua casa. Ao chegar no local percebe que é realmente enorme. Ela comenta que seu pai é um mago nobre, então é normal ter algo assim. Parando para pensar, essa é a primeira vez que chama um garoto para sua casa e fica bem envergonhada com a situação. Então pergunta para saber se acha estranho chamar ele para sua casa. Não é como se tivesse com más intenções. Então é hora de começar os treinamentos. Ficando bem envergonhada por ter sido chamada pelo primeiro nome.
O garoto comenta que a irmã da mesma também é uma Mizuha. Se caso estiver chamando a mesma pelo segundo nome, vai acabar se confundindo. Então pergunta pra saber se gosta de ser chamado assim. Se caso não gostar, pode chamar de outro jeito. Ficando envergonhada, acaba aceitando. Então quer que ambos comecem com seu treinamento e quer que tenha paciência com ele. Antes quer que responda uma pergunta: o que exatamente é poder mágico? Ela responde que isso é bem fácil, é energia dentro do corpo que usa para fazer magia. Então pergunta para saber o que é encantar, uma forma de programar e transformar automaticamente poder mágico para conjuração. O garoto pergunta para saber se é possível aumentar seu poder mágico intencionalmente. A garota responde que isso é impossível. O limite de poder mágico de alguém é determinado antes do nascimento. A quantidade parará assim que alcançar essa idade. Perguntando para saber o que achou, o garoto responde que todas as respostas estão erradas. Com lágrimas nos olhos, pergunta como assim. Na mente do garoto sabe que esses estudantes são tolos. Apenas o que aconteceu 50 anos atrás não era para ser possível eles estarem tão burros desse jeito. Ele comenta que, primeiro, o poder mágico existe não apenas no seu corpo, mas também na natureza. Encantamentos são simples ferramentas para melhorar sua conjuração, e assim é possível aumentar seu poder mágico intencionalmente. A garota responde que isso é mentira. Se fosse verdade, iria acabar com a academia de conjuração. Mas o garoto não quer que ela acredite ou não no seu argumento. Vai simplesmente ensinar a garota essas três coisas que falou. Vai transmitir a magia para a garota e quer que avise quando sentir. Ela pergunta para saber se o garoto pode sentir o seu poder mágico. Ela comenta que se caso ela não conseguir sentir, nunca vai ficar mais forte. Pedindo para que feche os olhos, vai tocar na garota. Ao tocar na garota, vê que isso não é o suficiente, então acaba transmitindo mais poder para a mesma. Ele acha estranho o fato dela ainda não ter sentido depois de injetar tanto poder. De repente ela começa a sentir que suas costas estão ficando quentes. Ele responde que isso agora foi uma percepção mágica, então significa que pode sentir poderes mágicos, então quer que lembre dessa sensação mais algumas vezes. Você pode sentir isso, então pode detectar a magia, será capaz de achar o poder mágico na natureza, então quer que faça disso seu objetivo a partir de agora. Ela responde que é a segunda filha da família Mizuha, isso é fácil para ela. Na sua mente, Mizuha não tem talento nenhum para ser maga. Uma semana depois, ela não conseguiu progredir nada. Na mente do garoto, já faz uma semana que ela vem praticando sem parar e ainda não conseguiu fazer nada. Ela é muito lerda para aprender as coisas. Ainda assim, está quase no dia. E se caso ela não ficar mais forte, não vai conseguir combater sua irmã. Basicamente, ele vai ter que lutar sozinho. Então decide que vai transmitir o poder mágico para ela de novo. Tocando no garoto, quer que abra seus olhos. De repente, ela consegue ver e nota que isso sim é magia. Percebendo que ela finalmente conseguiu ver o poder do garoto, ela fica toda convencida de si e fala que é natural para ela. Agora ele começa a explicar um pouco mais sobre magia. Agora que consegue usar a percepção de magia, só precisa de tempo até ajustar a quantidade de poder mágico que tem. Quantidade de poder mágico 100, poder mágico usado 50, possível número de uso 2 vezes. Quantidade de poder mágico 100, poder mágico usado 20, possível número de 5 vezes. Usar a conjuração com a quantidade apropriada de magia, descarta futilidades e foca na maior eficiência. Usar a magia para conseguir evoluir o seu limite. E depois que sua magia estiver completa, a quantidade aumenta depois da recuperação, então ela pode ser capaz de maximizá-la quando conseguir usar o poder mágico. É algo diferente do ensino básico da academia de conjuração. Está tudo bem se acredita ou não no garoto. Ficando animado, nunca mais vai duvidar do mesmo. Agradecendo por ter esses créditos, vai para o próximo estágio do treinamento. Então quer que a garota vá um pouco para longe? Será um sparring. Um vai lutar contra o outro. Aceitando, ela quer ver realmente qual é o poder do garoto. Então vai usar o primeiro nível da magia de água. Atacando contra o garoto, ele consegue bloquear como se não fosse nada, ficando surpresa que ele realmente conseguiu bloquear como se não fosse nada. Primeiro nível da barreira mágica, você não consegue nem mesmo destruir algo assim, não tem como derrotar Ruka, sua irmã, fazendo novamente o poder. Explica que ela deve se mover enquanto usa sua conjuração. Com seus movimentos quer dizer que está derrotada. Mesmo depois de arremessar diversos golpes no garoto, não conseguiu quebrar. Ele comenta que a Misa está usando muito poder mágico e está bem errado. Se caso conseguir ajustar o seu poder mágico, não vai mais precisar de encantamentos. Ela pode usar conjuração enquanto ainda tiver algum poder mágico. Então quer que veja o que ele vai fazer. Essa é toda a conjuração e consegue destruir com facilidade. É possível realizar a conjuração mesmo sem encantamento, caso consiga ajustar o seu poder mágico. Ela deve aprender primeiro como encontrar encantamento. Assim que aprender a ajustar seu poder mágico, não precisa mais de encantamento. Será um batalha, caso consiga fazer, não vai mais precisar perder o poder na encantação. Em outras palavras, ela sabe que vai deixar a conjuração um pouco mais forte. Acertando a mosca, vai começar mais uma vez. Ela fica assustada por conta estar começando tão rápido assim. Então nem quer que treine como a sua vida dependesse apenas disso. Ficando assustada, acaba desmaiando no chão. E a partir de hoje vão fazer esse treinamento todos os dias. E a garota acabou desmaiando depois do poder. Anoitecendo, ele vai para a cidade de Harajuku.
Ele percebe que nessa cidade também tem muitos monstros. Apesar de constantemente eliminar todos eles, os números não diminuem. E pergunta para saber o que está acontecendo nesse local. Olha para o lado, tem uma garota perto de ser eliminada por um monstro. Partindo para cima, consegue eliminar ela com facilidade. Depois disso, ela começa a tirar foto para postar na internet para ganhar um pouco de hype. O garoto percebe que tirar fotos ou nada sem agradecer é algo bizarro. E pergunta para saber o que é de errado com a geração de hoje em dia. É realmente melhor usar a máscara da próxima vez. No dia seguinte, eles estão novamente no treinamento, mas ela não está aguentando acompanhar o ritmo do garoto, e só falta alguns dias para o duelo. Ela está melhorando aos poucos, mas não é suficiente para derrotar a irmã. Minato dá a opção dela desistir se caso queira. Ela não quer fazer isso por conta de ser sempre comparada com a sua irmã. Ela não consegue derrotá-la em nada, já foi forçada a desistir de tantas coisas por causa dela, e vai se recusar a desistir da conjuração. Nunca vai fazer algo assim. Minato comenta que ela não vai ganhar nada desse jeito, então ela quer que o começo seja um pouco mais severo. Aceitando sem pensar duas vezes, vai pra cima da garota com tudo, então é assim que ela realmente quer. Ativando a sua barreira, ela acaba desmaiando no campo de batalha e percebe que ela realmente está bem empolgada. No dia seguinte ela está suando muito, e Minato fica feliz porque ela realmente conseguiu passar no teste. O dia do duelo mágico enfim chegou e pergunta pra saber se ela está bem. Respondendo que sim, ambos vão entrar no colégio. O garoto pergunta para saber o que está acontecendo. De repente, diversas câmeras aparecem no local perguntando para saber se ela é Mizuha. Então quer que fale um pouco mais sobre o duelo mágico e se brigou com a sua irmã. Minato pergunta para saber o que está acontecendo. Ela comenta que as irmãs Mizuha vão batalhar entre si. É normal que seja uma grande notícia. O garoto não entende por que essa repercussão toda. É só uma batalha entre dois estudantes. A linhagem de nobres dos magos é realmente importante nesse mundo. No ginásio, todo mundo está bem empolgado com a batalha. Minato acha isso tudo um pouco demais. Mizuha comenta que duelos mágicos são raros, é como se fosse um grande evento. Enfim, ela é chamada para a arena. Aceitando, ela tá com uma forte dor no seu peito. Minato pergunta para saber o que está acontecendo e quer que ela dê o seu melhor. Ficando animada, vai com um sorriso no rosto. A mente do garoto acha que ele é bem estranho. As palavras do mesmo deram muita confiança. Ao chegar no campo de batalha, sua irmã está surpresa que ela realmente não correu. Mizuha jamais vai fazer algo assim. Chamando sua irmã de idiota, pergunta se realmente acha que vai ganhar. Contra alguém como ela, a melhor do colégio. Ficando animada, certamente vai conseguir derrotar a sua irmã. Olhando para sua irmã, percebe que ela realmente conseguiu ficar mais forte essa semana. A diferença de poder entre as duas é enorme, não tem como nem comparar. Mesmo assim não vai perder. E finalmente começa um duelo. Encurtando a sua conjuração, ataca contra sua irmã. O garoto comenta que se mover constantemente é uma base de batalha. Ruka também deve saber o básico de uma batalha entre dois magos. Em comparação, Mizuha está bem nervosa que ela sequer pode se mover. Ela perdeu a vantagem de encantamento muito rápido. Partindo para cima da garota, Mizuha não consegue nem mesmo feri-la e acaba sendo jogada um pouco para trás. Sendo atacada pela sua irmã, ela conseguiu neutralizar o golpe. A sua irmã percebe que em 2 semanas ela conseguiu ficar um pouco mais forte e acabou sendo elogiada. Mas ela não entende o motivo que está feliz, só fez uma mera comparação, não foi um elogio. Então vai aumentar o poder da sua magia. Fazendo isso, ativa sua magia de 2º nível, na mente do garoto em termos de encantamento rápido. Mizuha tem muita vantagem, mas a sua oponente é muito mais forte do que ela. Partindo pra cima do mesmo, acha que ele é muito cruel. Pergunta pra saber se não vai ajudá-la. Lembra que havia protegido a garota antes. Minato comenta que além de estar bem, consegue se levantar. Fazendo isso, a sua irmã acha impossível. Atacou ela usando magia de nível 2, mesmo assim ainda consegue ficar de pé. Ela mesmo assim não vai perder, usando a sua magia de criação, a única coisa que tem, mesmo que perca tudo, não vai desistir de nada. Atacando a sua irmã não fez nenhum efeito e acaba sendo contra-atacada. Em estado deplorável, acaba caindo no chão. A sua irmã fica toda cheia de si depois de ter derrotado a garota, e percebe que ela realmente acabou usando todo o seu poder mágico. Mizuha fica batendo no chão por conta de não ter conseguido arrumar nada. Na mente do garoto sabe que foi um duelo baseado em se ajustar ao poder mágico das pessoas, mas ela apenas perdeu por ter pouco poder mágico. A sua irmã pergunta se agora entende. Mizuha que está na sua frente não tem talento nenhum. Minato sabe que ela não tem talento nenhum. Ela é desajeitada e é lenta em aprender. É eficiente e fraca até mesmo na hora crucial, mas ela é uma pessoa destemida. Ela praticou sem parar, todo santo dia igual uma idiota. Mesmo assim, a garota sabe que isso não foi suficiente. Minato sabe que ela perdeu, mas ele gosta muito de pessoas destemidas, igual Mizuha. Ficando feliz, começa a chorar de repente. Ela se tornou a sua discípula. Então não quer que pessoas fiquem falando assim dela. Começando a chorar muito, ela fica feliz com as palavras do garoto. A irmã da garota fica muito brava por quando ele ser uma pessoa convencida tendo apenas 100 de poder. Minato responde que uma pessoa com 100 de poder vai derrotar a mesma. Mas ela quer que pare de ficar falando abobrinha desse jeito. Nesse momento não vai ser oponente do garoto. De repente aparece o grandalhão falando que vai quebrar os ossos do garoto, e ela quer que acabe logo com isso. Pegando a garota no colo, ela leva para o banco. Minato quer que ela fique olhando para o garoto.
mas ela fica se perguntando o motivo que seu corpo não dói. Seus ferimentos foram todos curados, mesmo falando que vencer o garoto com apenas 100 de poder, não tem jeito de ganhar sem usar mais do que isso. Vai manter seu poder mágico em 100, vai usar apenas atributo mágico e não vai usar nenhum tipo de encantamento. Tirou a sua barreira mágica, então se for atingir diretamente pode acabar sendo morto. Lambendo os beijos é uma situação e tanto. O garoto pede desculpas e não vai se segurar em nada, e Minato quer que realmente faça isso. Vai ser o único que vai se segurar. Todas as pessoas querem que seja gentil com Minato. Olhando bem o garoto, percebe que ele tem 8.000 de poder. Normalmente não seria um problema, mas nesse momento tem apenas 100 de poder e não pode fazer muita coisa. Vai acabar morto se caso abaixar a guarda. Ativando seu poder, vai conseguir saber se ele realmente conseguiu derrotar aqueles delinquentes com facilidade, perguntando se ele vai conseguir aguentar seu poder. Ataca o garoto logo em seguida e vê que ele é muito lento. De repente todo mundo fica se perguntando se acabou. Ao ver o garoto no chão, percebe que realmente Minato foi o grande campeão. A garota fica surpresa que Minato conseguiu derrotar o mesmo com apenas um golpe, mas não entende que truque barato foi usado. Olhando para a garota, Minato diz que derrotou o mesmo com muita rapidez, como ela havia dito. Mizuha vê que é realmente incrível que derrotou o garoto com extrema facilidade como se fosse um pedaço de cocô. Vendo que ele é realmente bom, Minato diz que é muito melhor do que ela. Vendo a garota, percebe que o poder mágico dela é 10.000, realmente ela é muito mais forte do que Ryuji. Mas algo muito esperado aconteceu no segundo duelo. O confronto entre Minato virou o centro das atenções. Esse duelo vai decidir quem vai ser o grande campeão. Então o terceiro duelo enfim começou. Atirando as suas pedras contra a garota, sabe que tem apenas 100 de poder, isso significa que também tem pouca magia de criação, é por isso que não terá efeito nenhum a menos que acerte a cabeça da garota, ela parece saber, então é melhor ficar na defensiva. Ativando seu círculo mágico ataca o garoto, ele consegue desviar com facilidade, na sua mente fica bem surpresa porque ele não tem nenhum arranhão, e não parece que ele usou magia, então pergunta para saber o que está acontecendo. Na plateia todo mundo fica surpreso que ele não tomou nenhum arranhão ainda, ele nem se molhou. Mizuha fica se perguntando para saber qual técnica ele usou. Tem certeza que tem algo aí? Atacando novamente a garota, consegue desviar como se não fosse nada. A irmã da garota está muito brava. Mizuha sabe que pode anular magia de criação contra magia de criação, mesmo que tenha uma diferente poder ainda poderá ser neutralizado. É óbvio que ele normalmente se machucaria se não fizesse isso. Uma técnica de nível 2 significa mais velocidade e massa. A garota sabe que é impossível desviar e pergunta para saber se ele não tem medo. Nos é explicado que é possível desviar-se caso conseguir sentir e detectar a magia. E precisa de um pouco de coragem para fazer algo assim. Ativando novamente seu círculo mágico, dessa vez ao terceiro nível lança de água. Todo mundo fica perplexo, caso acertar o garoto ele vai acabar falecendo. Vendo que dessa vez ele não pode desviar, acabou ficando ao chão, e quando menos espera acaba recebendo uma pedrada bem no meio da testa. Pergunta para saber como ele sai ileso depois de acertar tantos golpes. Ele comenta que usou um dreno de magia que poderá drenar magia de criação, e simplesmente andou por meio da magia. Ela fica assustada que ele realmente consegue fazer algo assim, vendo que perdeu é realmente mais fraca do que o garoto, e o grande vencedor do torneio, Minato. De repente Mizuha aparece correndo para agradecer ao garoto. E comprometido, ela não vai mais ser expulsa do colégio, então quer que faça o que bem entender. Minato percebe que os ferimentos da garota eram bem superficiais, então percebe que a irmã da Misa esteve se segurando o tempo todo, ao contrário da luta entre Minato. Dizendo que não é isso, Minato comenta que a garota ficou muito forte em 2 semanas, ela também percebeu isso, então deveria parar de ser super protetora. Mizuha promete que vai conseguir ficar mais forte para sua irmã não se preocupar, esse é seu grande objetivo. Ficando animada, ambas começam a dar risada uma para a outra, e de repente Minato começa a sentir um grande poder mágico. E nota que é realmente a grande calamidade. Minato fala para o delinquente que o Kusanagi faleceu num acidente de carro, e o mesmo acabou renascendo. Mas o garoto entende quando as pessoas ficam mais fortes quando estão à beira da morte, deveria ser muito mais forte do que ele, mas não entende o motivo que perdeu para alguém como Minato. Se aproximando do garoto, pergunta se ele realmente é fraco, e os fracos não oprimem os mais fracos que eles. Ele foi consumido por um ego de superioridade que enganou, fez pensar que era forte. Nesse momento não consegue nem mesmo imaginar vencendo Minato. Virando as costas para o garoto, sempre soube que estava fugindo do fato de que seu poder não aumenta desde o fundamental. Jogou a sua raiva nos que eram mais fracos. Mas ele foi salvo pelo Minato, que supostamente deveria ser fracote, e simplesmente não conseguiu aceitar. Mas sabe que no final foi salvo pelo garoto. Logo após ele volta derrotando diversas pessoas e aparece novamente aquele monstro aterrorizante. Tentando acertar o monstro, ele acaba desviando com facilidade, e com seu poder de fogo acaba queimando o monstro.
e na mente de Minato só consegue vir que tá aparecendo cada vez mais guerreiros demônios. Talvez o chefão deve aparecer em breve para trazer a famosa calamidade. Todo mundo da sala está espantado com o que está acontecendo. Enquanto isso, o grandalhão fica bravo por conta de estar jogando tudo pra cima do mesmo, e Minato nesse momento não está fazendo nada. Ele vai proteger todo mundo e pede para que confie nele. Mesmo falando isso, sabe que tem muita besta e não tem o que fazer, e de repente, quando menos espera, Minato aparece no local para ajudar o mesmo. Minato quer que o mesmo saia correndo para que possa derrotar essas bestas. Entrando em estado de choque, não tem como derrotar sozinho, é melhor mudarem a rota e fugirem. Minato com um simples golpe consegue derrotar todos como se não fosse nada, e pergunta novamente o que estão fazendo ali, quer que saiam quanto antes. Saindo correndo do local, Fortão nota que Minato realmente é uma pessoa muito forte. Minato sabe que nesse momento precisa voltar o quanto antes para o prédio. Enquanto isso, o professor e os alunos estão tentando combater essas ameaças, mas não estão conseguindo muito bem, por conta de ser muito fraco comparado a elas. De repente, a irmã da Mizuha acaba aparecendo no local para ajudar a garota. Mesmo estando fraca, ela ainda quer continuar lutando. De repente, o garoto aparece no local falando que trouxe algumas pessoas com ele, perguntando para saber qual a situação. Eles mal estão aguentando com tantas ameaças. Mizuha só consegue pensar em Minato para saber como ele está, falando que o garoto está bem, ele está lutando contra as ameaças. Ficando aliviada com essa resposta, comenta que Minato realmente é muito incrível, tem um poder absoluto. Com ele no local pode realmente passar pela calamidade, e Mizuha concorda com o garoto que ele é muito forte. Quando menos espera, tá aparecendo cada vez mais demônios e precisam evacuar do local o quanto antes. Esse local está basicamente virando um submundo. Precisam fugir o quanto antes para que não acabem falecendo. Saindo correndo, Mizuha olha para trás e vê que tem bastante sangue voando. A polícia finalmente apareceu para ajudar os estudantes. Precisa eliminar essas bestas o quanto antes para que possa salvar o máximo de pessoas possível. Todo mundo começa a ficar feliz por quando a polícia finalmente apareceu e agora estão salvos. A polícia pede para que todas as pessoas saiam quanto antes, mas eles não são civis e sim magos, querem ajudar. Então a polícia pede para que dê suporte o quanto antes. Na mente do homem sabe que não tem muita gente para ajudar, então esses magos serão de grande ajuda para eles. É patético por parte dos policiais ser ajuda de estudantes. De repente aquela mesma mulher que foi atacada está curando as pessoas. Enquanto isso, Minato está bem aliviado por conta a polícia finalmente chegou e vai deixar o resto com eles. E pensar que a polícia chegaria antes da Força de Defesa da Proteção atual. Uma calamidade é um desastre de nível nacional. É impossível que o governo não tenha nenhuma medida de preocupação contra isso. De repente, uma repórter aparece falando que a polícia chegou, mas as bestas estão aumentando cada vez mais e fica se perguntando se vão conseguir eliminar todo mundo sozinhos. O povo está à espera dos magos nobres para que possam ajudar a combater essas bestas. Os velhinhos querem proteção por conta de estar fazendo a sua parte pagando imposto para todo mundo e precisam de proteção. E a polícia quer que os magos nobres apareçam para que possam combater essa criatura e salvar a vida das pessoas. Mago nobre, chefe da família Fukajin, quer apenas que ignore esse chamado. O homem pergunta para saber se tem certeza do que está falando. A polícia é mais do que suficiente para curar essa calamidade de pequena escala. Não há necessidade nenhuma para os magos nobres se envolverem. Perguntando para saber onde vai o homem, ele comenta que vai dormir, e ele quer que tenha um bom descanso. A cena volta para os policiais, onde a situação está apenas piorando. As bestas estão aparecendo em um ritmo muito maior do que anteciparam. É impossível evacuar os civis a tempo. A única coisa que a Força de Defesa e a Proteção é obrigada a fazer é suporte de retaguarda, mas eles ainda não chegaram. Só podem defender os magos nobres, porém não conseguiram entrar em contato com todos eles. Os magos nobres existem para momentos assim. E mesmo assim aqueles bandos inúteis não estão aparecendo. Ele aprendeu isso com as informações disponíveis, mas o nome Calamidade possui uma razão por trás, e fica se perguntando para saber se o povo de antigamente lidava com essas criaturas poderosas, e se caso o chefão aparecer todo mundo vai acabar sendo eliminado. Quando menos espera, o chefão enfim apareceu. Todo mundo sabe que é uma besta que raramente aparece nessa área, e por mais que sejam raros, apenas os magos nobres são capazes de derrotá-los. Precisa de uma magia de nível 5 para que possa derrotar, e ninguém consegue usar tal magia. A irmã da garota tenta fazer alguma coisa para ajudar, mas acaba sendo ferida e queimada. Ela quer apenas que corra para não ser eliminada junto, pegando a sua irmã no colo, quer ajuda. Mas ninguém consegue ajudar por conta de estar combatendo essas criaturas. Fazendo um círculo mágico, acho que é o fim para todo mundo. E Mizuha fica gritando Minato para que tente ajudar. Quando menos espera ele aparecer, pede desculpas por conta de ter demorado tanto. Mizuha começa a chorar falando que a sua irmã não está bem, mas ele acalma a garota falando que ela apenas desmaiou e não aconteceu nada demais. Ficando irritada, ela pergunta o que vai fazer. Ele responde que vai acabar com todo mundo que mexer com as pessoas que gosta. Fazendo um círculo mágico, ela pergunta para saber o que é isso. E as filhas da garota estão se curando com o tempo. Todo mundo fica impressionado com essa magia de nível 3, magia sagrada. Nem ela, que é uma curandeira, consegue fazer algo assim.
Perguntando para saber o que está acontecendo, ninguém sabe, mas tem que ajudar os civis o quanto antes. Vendo que o chefão finalmente apareceu, todo mundo vai falecer no local. A polícia foi toda aniquilada, sobrou apenas os dois. As tropas de autodefesa e os magos nobres ainda não apareceram. E não podem fazer nada para combater essas criaturas. Cada vez está aparecendo mais monstros e não tem muito o que fazer sem os nobres. E todo mundo começa a chamar os nobres de inútil. Eles estão pagando imposto à toa e não tem proteção nenhuma nesse país de bosta. Mas todo mundo fica impressionado que apenas um estudante está indo combater esse demônio. Parando na frente, ele fez tudo o que queria e agora chegou a hora de atacar. Mas o demônio só consegue falar a palavra matar e não tem mais nada no seu dicionário. Todo mundo acaba entrando em estado de choque e vai falecer, pedindo para que Cálice use seu poder mais forte. Ele lembra que na última calamidade foi com tudo, deve se segurar dessa vez para não envolver as pessoas ao redor. Ativando seu poder, todo mundo acha que ele acabou falecendo, mas não foi bem isso que aconteceu. Ele ativou diversos círculos mágicos e foi derrotando por um, e o policial fica se perguntando o que está acontecendo, da onde veio esse estudante com esse poder aterrorizante. Até o jornalista está vendo que apenas um estudante está lutando contra a besta e está conseguindo sair na melhor. Não pode ver o rosto do mesmo para que possa filmar, e quando menos se espera a câmera acaba parando de funcionar. Mizora fez isso para que ninguém descubra a verdadeira identidade de Minato. De repente aparecem uns demônios na frente dos estudantes, e o policial consegue derrotar, e Minato nota que os policiais desse mundo não é tão ruim quanto pensava. Ativando seu poder de fogo, todo mundo acaba ficando aterrorizado com os gritos desse demônio. Essa magia está a par dos magos nobres. Apenas eles podem derrotar essa criatura e não tem muito o que fazer. Magia de nível 6, Chama do Dragão. Esse é o poder que o demônio está fazendo. As pessoas que estão no local já perderam as esperanças e não tem mais o que fazer. Ficando aterrorizado, pede apenas uma bênção para que possa tentar conseguir fazer alguma coisa. Entrando na frente dos estudantes, tem que rezar e ver se acontece algum milagre. Logo após o campo estar bloqueado por fogo, ninguém consegue saber o que está acontecendo nesse campo de batalha. Algumas pessoas acham que já vai morrer, e outras pedem misericórdia para Deus. Não importa quão poderoso aquele estudante seja, ele definitivamente não é páreo para aquela criatura. Não há nenhuma chance dele vencer. Muitas pessoas falam isso, mas na mente de Mizora confia completamente em Minato. Se for o garoto realmente possível, ele com certeza vai conseguir vencer aquela criatura. Vendo que essa criatura é enorme, por outro lado é muito lento. Aquele demônio capitão, ele está se forçando a usar a magia de nível 6, não vai conseguir vencer se usar a magia de nível 2. Mas ele só não quer chamar atenção e consegue derrotar essa besta com facilidade caso queira, usando diversos círculos mágicos para acabar com tudo de apenas uma vez. Começa a criar magia em volta e Mizora é a única que consegue ver. Ela fica impressionada com o tamanho e poder. Enquanto isso, o policial começa a ver uma serpente de água. Gostaria de saber se é magia de síntese. Logo do outro lado tem magia de fogo, basicamente igual um dragão. Ambas magias começam a convergir. O demônio quer apenas que massacre os demônios. Usando toda a sua força em apenas um golpe, Minato se concentra. Assim ataca a criatura e o demônio fica se perguntando por que acabou sendo derrotado por apenas um estudante. Minato responde que falta alguns anos de treino para chegar no seu poder. Ele presumiu que conseguiria fazer melhor do que isso, mas ele era mais fraco do que esperava e basicamente derrotou como se não fosse nada. E nota que a calamidade passou, agora o chefão foi derrotado. Perguntando para saber se foram salvos, apenas um estudante conseguiu derrotar o capitão. As pessoas que estavam chorando começam a dar risada por conta de serem salvos. Na mente do policial, o estudante derrotou o capitão. Não tem certeza que os magos nobres iriam conseguir a mesma proeza e gostaria de saber quem é esse estudante. Caindo no chão, seus joelhos não aguentam mais ficar em pé. Chegando perto de Mizora, comenta que deu um fim naquele demônio, e a garota sempre acreditou no mesmo. Agradecendo Minato, ele diz que não foi nada. De repente, quando menos espera, um grupo de pessoas aparece agradecendo por ter salvo a sua vida. E sem perceber, acabou se tornando o centro das atenções do colégio, que nem no seu passado, e está preocupado com o futuro repentino. Mizora percebe que ele está bem incomodado com toda essa tensão. Depois de alguns dias, a calamidade que ocorreu na Academia de Magia de Kamui foi seguradamente impedida. A academia anunciou que não irá divulgar informações sobre o estudante que derrotou o chefão. Não teve vítima nenhuma, mas diversas pessoas saíram com ferimentos leves. Mesmo assim, Minato ainda continuou sendo o centro das atenções. Cada vez mais pessoas aparecem para ficar babando, perguntando para saber o quão forte ele é. Enquanto isso, algumas pessoas estão falando que ele está ficando totalmente convencido de si só porque é forte. É impossível que um estudante tão poderoso assim exista. De repente, alguns estudantes aparecem falando que ele derrotou o Capitão Demônio. Deve estar provocando o garoto por conta de estar frustrado. O garoto continua com a mesma opinião, que é estranho algo assim acontecer. Depois de um tempo, ele enfim conseguiu sair da sala de aula. De repente aparece Mizora perguntando se ele está se divertindo. A garota sabe que ele é o grande herói que protegeu todo mundo, então não tem o que fazer, precisa aceitar as consequências. O garoto lembra que ela acabou sendo promovida para uma classe S. A garota sabe que deve ser o resultado da batalha e da calamidade,
Mesmo assim, o mesmo sabe que ela não parece muito contente. Ela está muito contente, afinal, tem uma certa pessoa lá também. Perguntando para saber como está a condição da irmã da garota, está tudo bem com ela, e agora falam muito mais do que antes. Agradecendo o garoto, fica feliz por estar ao seu lado, dando um tapinha na cabeça dela. Não entende o motivo que fez isso, mas ele quer que agradeça apenas uma vez, que já é o suficiente. Não quer que fique repetindo logo assim, ficando envergonhado só pelos seus olhos. Realmente ama esse garoto. A cena muda para um grupo que finalmente terminaram a teleconferência com cada país que está encerrada. Todo mundo sabe que encontrar ajuda para a próxima calamidade vai ser bem difícil. Os outros países já estão bem acostumados com calamidade e não pode ajudar o seu país. A cena muda para as duas irmãs conversando, que Minato conseguiu parar com a calamidade sozinha. Sabendo que ele está certo, Minato conseguiu derrotar o boss da calamidade, um demônio capitão. Ele usou a magia de síntese do 4º nível. Ficando assustada que ele conseguiu usar a magia assim, a magia que nem mesmo os magos de alta classe conseguem fazer. Afirmando que isso é verdade, Ruka não duvida de nada do que ele pode fazer, não há por que ela mentir dessa forma. Mizuha pergunta o motivo que confia tanto nela. Ruka comenta que ela sempre foi uma garota sincera desde cedo. É uma criança obediente que nunca contaria uma mentira, é uma guerreira gentil, mas séria. Achou que alguém com essa qualidade não iria conseguir ser um mago talentoso, mas parece que acabou sendo muito abusiva. Se levantando, Mizuha quer ficar forte o suficiente para ela não se preocupar com a mesma, então quer que fique tranquila. Ruka percebe que a sua irmã cresceu bastante. Ficando contente com a palavra da mesma, coloca um sorriso no seu rosto. Ruka, nos seus pensamentos, sabe que a força de Kusanagi Minato ultrapassa de um estudante comum, e talvez seja ainda mais alta do que a do seu próprio pai. Logo pergunta para saber se a sua irmã pode ajudar ela com uma coisa. A garota sabe que se caso continuar desse jeito, ela vai acabar com uma maga de classe alta, mas para se tornar alguém forte tem que ter a ajuda de Minato. A cena muda para ela querendo conversar um pouco com o garoto. Vai engolir o próprio orgulho e perguntar uma coisa para o garoto, então quer que faça sua pupila, antes mesmo que complete, vai tornar a mesma sua discípula. Perguntando o motivo por trás disso, ele acha bem estranho. Ela sabe que é verdade e fez tantas coisas horríveis para ele, e mesmo assim quer que ela torne sua discípula. O garoto comenta que esqueceu de tudo quando ela se desculpou, e aceitou as desculpas porque ela pediu. E isso é tudo, não tem nada demais. Ficando surpresa com a bondade do garoto, não sabe o que está acontecendo. E o grandalhão também quer se tornar o discípulo do mesmo. Não há nada demais ensinar mais uma ou duas pessoas. Mizuha comenta para sua irmã que Minato é esse tipo de pessoa, alguém que gosta de ajudar o próximo. Voltando para a sala de conferência, o policial se apresenta como Shidou Shogo. Ele faz parte da divisão de controlamidade de besta do Departamento Policial Metropolitano. E aqui está ao seu lado é Sanada Karin. Primeiro, eles querem expressar a sua gratidão. Sem a ajuda do mesmo, eles serem aniquilados junto com os estudantes. Minato lembra que durante o interrogatório já agradeceram mais de 20 vezes. Já deve ser o suficiente, então gostaria de saber o que eles queriam fazer no local. É sobre a investigação que relatou o fim da calamidade, mais uma coisa que atraiu o seu interesse. O garoto lembra que Minato despertou sua habilidade mágica depois de um acidente, mas é uma pessoa que diz que ele parecia uma pessoa totalmente diferente depois do acidente. A personalidade mudou, a magia ficou incrivelmente forte, ou poderoso o suficiente para derrotar um demônio capitão. Mizuha quer que espere um pouco e gostaria de saber o que ele está tentando dizer. Ele queria saber se ele conhece o Grande Mago Negro. É um mago que derrota as bestas e ajuda as pessoas sob o mando da Noite Escura. O vídeo acabou viralizando na internet e ele tem certeza que Minato viu. Mizuha gostaria de saber o que tem a ver com Minato, mesmo que eles pareçam igual, não é o garoto. O policial comenta que os dois têm a mesma estatura e idade. Diz que o Mago Negro é um mago bastante poderoso, quase ninguém nessa idade seria capaz de usar tanta magia, sem mencionar o período em que ele iniciou suas atividades, é o próximo do dia que ele recebeu alta. É ilegal alguém usar magia na cidade sem permissão ou qualificação. Se ele é um estudante dessa academia, vai deixar a critério da escola até certo ponto. No entanto, como conseguiu tanta publicidade, a polícia não teve outra opção a não ser reagir. Apenas a expulsão não será o suficiente, mas se caso ele confessar, fazer de tudo para diminuir a punição. Então quer que responda com cuidado a situação. Gostaria de saber se ele é um mago negro. Ele responde que não na mesma hora. O homem fica bem feliz que não seja Minato. Então agradece por ter sido recebido nesse local e decide sair o quanto antes. Na mente do homem sabe que ele não se atrapalhou nem um pouco. Isso é muita coragem se ele realmente for um mago negro. Ele não é nada como um colegial normal, deve haver algo diferente naquele garoto. A menina tem certeza que Minato é um mago negro, as características e a voz também são iguais. Os movimentos durante a noite foram puramente para salvar as pessoas. Não pode contar para um homem a verdadeira identidade de Minato. Isso poderia ser considerado uma falha para ela, uma policial. O policial vai descobrir a verdadeira identidade do mago negro, enquanto a policial quer esconder a sua verdadeira identidade.
A cena muda para Minato e Mizuha, que eles irão se juntar ao segundo ano da classe S a partir de hoje, então quer que todos sejam bem com eles. Ele acaba se tornando novamente o centro das atenções. A professora quer que todo mundo sente, a aula vai começar. Minato acabou sendo derrotado da sala de aula, ele recebeu muitas perguntas até a hora do intervalo. Exatamente por isso que não queria que descobrissem. De repente, uma garota bem vergonhadinha aparece nas costas de Minato e gostaria que ele esperasse um pouco, por conta de ter uma coisa para dizer ao garoto. De novo ao terraço, ele gostaria de saber se tem alguma tradição chamar as pessoas para o terraço quando quer falar alguma coisa. Mizuha acabou seguindo o mesmo e pensou que conseguiria treinar um pouco sozinha, e não entende o motivo que Minato está no local, e gostaria de saber o que ele está fazendo. Perguntando para saber se lembra da mesma, Minato acaba se desculpando e acabou não se lembrando, mas ela lembra que o mesmo salvou durante a calamidade. Graças a isso ele acabou se recordando. Naquela aula de prática de combate foi também atacada por monstros, então alguém salvou usando a magia, e tem certeza que foi Minato. Então agradece por ter sido salva 2 vezes, mas ela pede apenas para que não se esquente, fez o que era possível. Ela tem certeza que Minato é um cara bem legal. Enquanto isso, Mizuha mal consegue escutar o que eles estão falando, então logo em seguida ela acaba se declarando para Minato pedindo para que saia com ela. Mizuha fica incrédula que isso é uma confissão. Minato não tem interesse nenhum nessas coisas. Ela não tem nenhuma qualidade relevante, mas vai dar o melhor para que aconteça, então gostaria que namorasse com ela. Minato agradece por gostar do mesmo, porém acaba sentindo muito, não tem tempo para começar a ser com alguém nesse momento, e tem algo para fazer. Ficando bem triste, agradece pela sinceridade, e dessa vez acha que consegue desistir do garoto. Então pede para que Mizuha saia do seu esconderijo o quanto antes. Ela pensou esse tempo todo que tinha conseguido esconder a sua mana. O garoto responde que o controle de mana da mesa é um desastre, ela basicamente está espancando para todo lado, toda vez que olha está se escondendo. Então gostaria de saber se ela tem prazer em ficar espionando as pessoas, mas isso tudo foi por acaso, não foi porque ela queria. E gostaria de saber o motivo que a rejeitou. Minato planeja apenas não namorar ninguém. Quer dizer que nessa diferença de idade é grande demais, embora esteja no mesmo ano. Mizuha agora entende que ele não quer namorar ninguém, e não entende o motivo que está aliviado depois de ter ouvido algo assim, então quer que a garota treine apenas seu controle de mana. Claramente não está praticando o suficiente. Mizuha já sabe disso e quer que continue andando. Ela vai se esforçar para ficar mais forte até o dia que finalmente anoite. Ao anoitecer, o garoto realmente voltou a ser o Mago Negro. O número de monstros não diminuiu, mesmo a calamidade tendo acabado. Então acho que deve ter outra calamidade vindo por aí. De repente encontra um garoto que ainda atrás de pessoas. Aparecendo na frente do garoto, acabou levando ao chão com um belo tiro no estômago. Ele percebe que esse é um criminoso e mago amador. As habilidades de combate a curta distância dele são incrivelmente primitivas. Ele não deve estar acostumado a lutar contra os magos. A garota agradece ao mesmo a ter sido salva e pergunta para saber se era o grande mago da escuridão, e quando menos espera acaba sumindo do local. O mago da escuridão, os estudantes de Shido também mencionaram sobre isso. Parece que eles estão se referindo a ele, mas não entende o motivo de ter ficado tão popular assim. Ao chegar no terraço, o assunto é apenas o mago da escuridão. Minato finge que não é ele. Ele ouviu pessoas comentando que o mago amador que age pela noite ou algo do tipo. As pessoas estavam fofocando sobre ele ontem à noite, então só ficou curioso para saber o porquê. O grandalhão comenta que ele virou um tópico muito grande na internet, visualizou real. Minato gostaria de saber o que é internet. Mizuha não entende o motivo que uma pessoa do século XX não conhece internet. Sabia que ela era isolada da sociedade, mas não tanto assim. Ela comenta que a internet é uma rede de informações que se estende pelo mundo inteiro. As pessoas podem descobrir qualquer coisa nela, então as informações se espalham no piscar de olhos. Com a internet pode ver fotos e vídeos, tem basicamente tudo lá. Consegue pesquisar coisa até pelo celular, então pergunta para saber se ele finalmente entendeu como é a internet. Sendo bem recebido pela internet, ele está bem feliz. Ruka não aguenta mais essa discussão e lembra que o garoto havia prometido que era ajudar a mesa a treinar, então pergunta para saber quando vão começar com esse treinamento. Minato responde que podem começar depois das aulas, já que ensinar a usar o celular e afins vai fazer o melhor para treiná-los. Mizuha tem um pressentimento perante a isso. Logo após, a cena muda para o garoto em pé e todo mundo está ao chão. Mas o garoto quer que todo mundo levante porque mal terminaram o aquecimento. Quer que pensem que a vida deles depende disso tudo. Logo em seguida, todo mundo acaba se levantando e não quer que sejam subestimados. Vai mostrar o quão teimoso consegue ser. Partindo para cima do garoto, a cena muda para um grupo de pessoas perto da Torre de Tóquio. Estava parecendo tudo normal agora há pouco, mas pergunta para saber o que está acontecendo. Logo após, o garoto pergunta para saber se já desistiram, dizendo que não, parte para cima do mesmo, que está desviando com facilidade o seu bloqueio, e contra-ataca com uma bala na cabeça de cada um, como se não fossem nada.
Depois de um tempo, finalmente conseguiram um tempinho de pausa. O garoto pergunta para saber se ele não é um pouco forte demais, ao ponto que a melhor estudante da academia mal consegue ficar de pé contra ele. Até Mizuha sabe que ele não está no mesmo nível dos estudantes normal. Ao ver a cara de irritado do garoto, explica que quase morreu em um acidente e obteve um poder no momento que recuperou sua consciência. O motivo é desconhecido, então quer que pare de ficar questionando algo assim. Oka acha que o gatilho que ele teve para despertar o seu poder foi quando ele esteve à beira da morte. Com uma cara de aliviado, Minato sabe que eles são bem ingênuos. Vendo na cara de Minato, Mizuha sabe que ele conseguiu enganar todo mundo como se não fosse nada, mas sabe que ele deve ter alguma razão para não contar a verdade, já que ele está tentando manter isso em segredo, talvez seja melhor não investigar isso a fundo. O garoto sabe que eles são bem ingênuos pela expressão. Voltando para casa, o garoto agradece pelo treinamento. Minato sabe que ele é bem durão, mas isso tudo é porque treinou com o garoto. Nesse momento ele está com muita fome, tem que voltar para casa e cozinhar para seus irmãos. Minato acha o garoto incrível que consegue cozinhar, mesmo com a aparência delinquente. Perguntando para saber se o garoto come fora, Minato responde que geralmente come apenas miojo. O garoto comenta que se caso ficar nessa dieta desbalanceada, o corpo do mesmo não vai se acostumar. Minato pergunta para saber seu pai, dizendo que não vai cozinhar algo para o mesmo imediatamente. Voltando juntos para casa, Minato nota que ele é bem energético. Ao chegar na casa do garoto, ele tem diversos irmãos e fica o tempo todo entediado. Mas ele pede desculpas por ter feito o mesmo se tornar babá de crianças, fazendo todos flutuar e diz que não é nada. Mas ele decide se preocupar por começar fazendo seus irmãos flutuarem. Até hoje nunca ouviu ninguém usar magia como brincadeira. Vendo que levou uma bronca, a garota fala que está tudo bem. Ele é muito bom cuidar de crianças. Ele lembra de uma cena antiga que tinha muitas crianças à beira da morte. E sabe que crianças são muito preciosas. Olhando para a cara do garoto, percebe que ele parece um idoso falando, pedindo para que cala a boca quer comer logo, agradecendo pela refeição, já faz muito tempo que ele não come algo assim, vendo que é realmente bom, já faz muito tempo que não come uma comida caseira, ficou lutando o tempo todo e nem sequer comia direito. Perguntando para saber onde está o pai do garoto, ele comenta que não tem pai e a sua mãe trabalha até tarde, então cuida da casa e das crianças no lugar dela. Além disso, trabalha de meio período no seu tempo livre. Minato vê que ele parece ser um cara bem ocupado. Sabe que é difícil e mesmo assim não odeia sua vida. Entendendo a situação, quanto mais difícil, mais motivado ele fica. Logo após, Minato não está muito feliz de dormir com todos eles. Ele pede desculpas por ter feito o mesmo dormir essa noite na sua casa por conta dos seus irmãos, mas ele pede para que não se preocupe, não há nada de mal em fazer algo assim de vez em quando, agradecendo mesmo. Ele comenta que não fez nada para merecer a gratidão do mesmo, mas é sobre Ruka, está mais adiante do que nunca, acredita que isso tudo é graças a Minato. Minato não entende o motivo que estão falando logo de amor essas horas, perguntando se gosta da garota, ele responde que nem 1000 anos, os dois são bem desajeitados, portanto naturalmente são próximos. No dia seguinte, ambos estão indo juntos para o colégio. De repente, os policiais aparecem novamente, perguntando se pode conversar um pouco mais com Minato, vendo que é ele de novo. Pede desculpas por incomodar o garoto. Tem algo urgente para conversar com o mesmo. Bestas começaram a aparecer de forma normal, nas redondezas da Torre de Tóquio. Pode ser que seja algo relacionado à calamidade, então quer ajuda de Minato para resolver algo assim. O policial comenta que ele conseguiu prevenir uma calamidade por conta própria. Não é adequado a ser classificado como estudante. Claramente é demais para resolver isso sozinhos, então não tem como fazer. Minato pergunta se não tem problema nenhum policial dizer algo assim. Isso apenas mostra a dimensão do buraco que se enfiaram, pedindo por favor para Minato que trabalhe junto com eles. Se caso não se importe, Minato vai emprestar o poder, e na mente do garoto, embora seriamente querer evitar chamar tanta atenção, a situação não parece nada agradável. O policial comenta que obviamente que será propriamente recompensado com isso, então quer que fique tranquilo, vão entrar em contato com a academia. De repente as garotas aparecem no local querendo ajudar também. Deve ser capaz de dar cobertura. O policial agradece a intenção, mas é impossível eles ajudarem. Ficando estressado, comenta que são estudantes de altos níveis. O policial sabe que eles estão no topo da academia, mas a luta real não tem nada a ver com o colégio. Mas pergunta para saber se são fortes assim como Minato. Então quer que todos voltem para a academia e pede para que Minato o siga. Para que possa ser do nível do garoto, tem que segui-lo, e todo mundo aceita. Na cena muda para o quartel-general da polícia. Nos é explicado que há muitas bestas aparecendo perto da Torre de Tóquio. Tem que adotar uma contramedida antes que cause prejuízo aos civis. Eles requisitaram da cooperação de um estudante que teve papel crucial durante a calamidade que ocorreu alguns dias atrás na academia. Pergunta para saber se ele é Kusanagi, se levantando se apresenta para todo mundo. Mas ninguém entende o motivo que um estudante está nesse local. Disseram que ele foi quem derrotou o chefão durante a calamidade da academia, mas todo mundo acha que é mentira. O policial explica para todos que Minato foi o estudante que parou a calamidade na academia. Viu ele de perto em ação, não há ninguém com poder do mesmo nível que o dele.
Ele é alguém que esteve envolvido na calamidade que ocorreu pela primeira vez em décadas, acredita que é necessário para completar a missão, então quer que seja tratado como um colaborador em vez de um estudante. Os dois ficam estressados e vê que ele realmente não passa de um estudante. Ele está agindo de forma bem orgulhosa em um lugar cheio de profissionais. O líder comenta que o que querem não mudou em nada, mesmo com a pessoa de fora entre eles. Então tem que eliminar as bestas o quanto antes, quer que todo mundo volte ao seu posto. O policial pede perdão para Kusanagi, mas está tudo bem. Eles devem estar um pouco emburrados por conta dele ser apenas um estudante. Percebe que ele é bem maduro e pergunta para saber o que Sanada está fazendo. A garota está com muito medo de pará-los. Minato quer que não se preocupe, já que não liga para esses caras, ficando animada a ver que o garoto é bem gentil. Minato pergunta para saber qual o poder de combate de todos eles. Ele comenta que é de 80 magos, sendo a maior parte deles de rank médio, só alguns são de rank alto. Magos de rank médio conseguem usar magia de nível 2, enquanto de rank alto consegue até de nível 3. O policial sabe que isso é patético, já que o mesmo pode usar de 5 de nível 4, é o maior poder de combate que tem. Então pergunta para saber qual o plano de combate. O homem comenta que um combate em ar livre será simplesmente uma batalha mágica. Não deve haver nenhum problema se forem apenas demônios soldados e bestas mágicas. Mas se eles acima do plano de um demônio capitão possuem uma inteligência maior, então tem que ter uma resposta plausível. Um confronto direto não pode ser chamado de estratégia de combate. Minato vê que não parece haver nenhum tipo de equipamento julgando pelo que viu. Homem comenta que não tem equipamento nenhum capaz de enfrentar magia e bestas. Ele geralmente uma batalha com roupas fáceis de se mover. O garoto pergunta se antigamente tinha equipamentos antibistas, respondendo que sim, hoje em dia é bem raro, pois não sobraram muito deles, somente os magos nobres possuem. O garoto não entende como isso acabou acontecendo, no passado tinha muita roupa dessa, embora entenda que houve um declínio em magia e magos, mesmo assim não entende como ficaram tão fracos. E o policial fica o tempo todo encarando Minato. Ao chegar no local percebe que tem muitos demônios pela área, não é uma calamidade ocorrendo, mas essa quantidade é anormal de demônios, e pergunta para saber o que pode estar acontecendo. Os magos começam a ficar surpresos que tem muitos demônios. Tem até um demônio capitão local. Eles comentam que não pode vencer algo assim, precisa pedir suporte à organização privada ou magos nobres para que possa fazer. O policial comenta que pediram auxílio, mas eles não vão chegar tão cedo. Houve um grande aumento no número de bestas e magos ilegais recentemente, então eles já estão em mãos cheias. Não tem nenhuma opção a não ser derrotá-los, é como se estivesse pedindo para morrer. Então pergunta para saber se Minato consegue aniquilá-los, respondendo que sim ao fazer isso com facilidade. Os homens ficam estressados e não querem que ele brinque com algo sério. Não tem como ele vencer tantos com facilidade. Vendo que tem algo estranho no chão, de repente eles começam a atacar. Logo em seguida começa uma nova calamidade. Avisando urgente para o quartel-general para todas as unidades. E começa a repetir como a calamidade começou. Minato fala que salvar os civis deve ser a prioridade no momento. Quer que combate a calamidade. Como estão priorizando cuidar da calamidade em uma área urbana. Não haverá apoio para nenhuma das outras áreas, tem que salvar as pessoas e cuidar da calamidade ao mesmo tempo.